A avaliação físico-funcional e dos polimorfismos BSMI, TAC1 e FOC1 do GNVDR em pacientes com fibromialgia, realizado pelos alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação UEL-UNOPAR, Stacy Kelly Fernandes Ezerbati, Carlos Alexandre Martins Icarelli, Luiz Carlos Lúcio Carvalho, orientados pela professora doutora Regina Célia Poli Frederico. A fibromialgia é uma síndrome complexa de origem desconhecida, caracterizada por dor difusa e crônica pelo corpo, sensibilidade muscular acompanhada de anormalidades intestinais, geralmente associadas à fadiga, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e incapacidade funcional. Embora os resultados clínicos disponíveis sobre a interface entre dor crônica e hipovitaminose D permanecerem limitados, há evidências experimentais e fisiopatológicas que demonstram que a vitamina D afeta a manifestação da dor, desempenhando um papel na etiologia e manutenção de estados de dor crônica e comorbidade associada. Considerando a falta de evidências claras entre a interação dos polimorfismos no gene VDR e seus polimorfismos e o desenvolvimento da fibromialgia, este estudo tem como objetivo avaliar a capacidade físico-funcional e a associação entre os polimorfismos BSM1, APA1 e FOC1 do gene VDR e as variáveis clínicas em mulheres com e sem fibromialgia. Esse trabalho é um estudo do tipo caso-controle realizado no município de Londrina, no Paraná, composto por dois grupos, onde o primeiro grupo seria o grupo controle, composto por 53 mulheres sem fibromialgia, e o segundo grupo, que seria o grupo fibromialgia, composto por 40 mulheres diagnosticadas com fibromialgia por um neurologista. Foi realizado um questionário sociodemográfico, identificando o sexo das pacientes do gênero feminino, sua idade, etnia e o IMC. Foi também questionado a relação de medicamentos em uso e a percepção de saúde em geral quanto à presença de comorbidades. Foi realizado o teste de sentar e levantar para avaliar a força muscular em membros inferiores. Foi aplicado o questionário de dor McGill, o questionário de impacto de fibromialgia e foi realizado o PCR em tempo real para analisar o receptor de vitamina D. A análise estatística foi realizada pelo pacote estatístico SPSS 21, foi adotado um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5%. Foram realizados os testes de Shapiro-Wilk, teste de Q² e odds ratio. Foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre os dados sociodemográficos e o desempenho funcional dessas pacientes. Foi observado também uma associação entre as frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos APA1 e FOC1 do gene VDR e a fibromialgia, com um P menor que 0,001. As mulheres com alelo C para o polimorfismo APA1 mostraram 3,33 vezes mais chances de desenvolver o quadro de fibromialgia e o polimorfismo FOC1 nas mulheres portadoras do alelo T apresentaram 10,9 vezes mais chances de desenvolver o quadro de fibromialgia, com um P menor que 0,0001, o que não foi evidenciado para o polimorfismo BSM1, com um P de 0,062. É sugerido que o VDR, por sua presença em células neuronais e gliais, pode ter um papel na progressão de doenças dolorosas crônicas causadas pela hipersensibilidade central, como a fibromialgia pode estar relacionada às ações neuromusculares e possíveis propriedades anti-inflamatórias, manifestando uma infinidade de ações musculoesqueléticas. Dessa forma, nós concluímos que a associação entre os polimorfismos APA1 e FOC1 do gene VDR em mulheres brasileiras com fibromialgia pode ser determinada em nosso estudo, sendo que as mulheres que apresentam o alelo C para o polimorfismo APA1
mostraram 3,33 vezes mais chances de desenvolver o quadro de fibromialgia em relação aos pacientes sem doença. Já o polimorfismo FOC1, as portadoras do alelo T apresentaram 10,9 vezes mais chances de desenvolver o quadro de fibromialgia quando comparadas às pacientes sem a fibromialgia. Essas são as referências, obrigada!